Já treinaram hoje? Estamos começando o 8º episódio do Mais Que Pace Podcast. Muito bem. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que já tem acompanhado a gente, seja bem-vindo também. Aqui nós conversamos com pessoas comuns, gente como a gente. Gente como a gente. Que mudaram as suas vidas através do cuidado do corpo e do esporte. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, aquela dica básica. Segue a gente nas nossas plataformas. Curta o nosso conteúdo, comente, compartilhe, manda naquele grupo do WhatsApp. Temos já 7 episódios lançados, esse é o 8º. Esperamos aí com o nosso propósito aqui, que é abençoar as pessoas, é trazer luz, é trazer direções e dicas. Possamos sempre estar bem de saúde. Certo, Ale? Muito bem, muito bem. Lembrando, né, Rafa, que a galera que gosta de treinar, de correr, de pedalar, uma ressalva, tem que ter cuidado e tal, mas puxar um ferro legal, põe lá no Spotify, ouve seu sonzinho, YouTube e vai curtir um ótimo conteúdo, né, Rafa? Se inscrevendo no canal, exatamente, curtindo e compartilhando também. Muito bem. Vamos à apresentação mais da uma nossa profissional, né? Convidada, uma grande amiga, ela tem 24 anos de profissão, uma profissional extremamente atualizada, com muito conhecimento. Quero dar boas-vindas a Helenice Neves, nossa nutricionista. Seja bem-vinda, Helenice. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, Lê? Vamos. Posso já começar mandando as perguntas boas? Pode. Legal. Lê, nos conte um pouco por que você escolheu a nutrição como profissão. Bom, primeiro a nutrição não foi minha primeira opção, né? Eu me preparei para prestar odontologia, aí depois fui descartando, fiz biologia, descartei. Aí eu voltei para o cursinho para poder ver o que estava na área de profissões. Aí foi onde que eu escolhi a nutrição, aí me apaixonei pela nutrição, né? Tudo ficou na boca, né? Por essa região. Ficou dentista, mas agora é um que entra, né? Isso mesmo, né? Aí a nutrição. E sempre lembrando também que eu comecei a me apaixonar mesmo, foi no 3º ano de faculdade, no 3º ano. Uau! O primeiro fui, segundo, mas quando eu comecei a lidar com pessoas. Então foi quando eu comecei a cuidar de pessoas, onde eu vi a importância da nutrição nessa área de pessoas. Que legal. Foi aonde que eu fui. Muito bom. A nutrição tem vários braços, né? Aí eu fui para cuidar de pessoas. Muito bom. Muito legal. Que bacana. E a gente escuta muito, né? Quando alguém precisa procurar uma nutricionista, é porque quer emagrecer, come errado. O que você procura dizer para o seu paciente, orientar? Não é só isso, né? Não. A nutrição, em primeiro lugar, ela tem o papel muito importante, porque qual que é a responsabilidade da nutrição? É nutrir o organismo, né? Essa é a responsabilidade. Aí a gente tem vários fatores. A pessoa pode procurar para perder peso, ganhar peso, praticar atividade física, mas não apenas isso, é qualidade de vida. Porque o corpo precisa de energia, e quem traz essa energia para o corpo são os alimentos. E cada alimento tem uma função específica no corpo. Então, a gente tem as vitaminas, os carboidratos, proteínas, lipídios, tudo de acordo com o que o corpo necessita também para suas funções metabólicas, né? Só aí já quebrou um monte de tabu, né? Porque as pessoas já imaginam que vou procurar um nutricionista porque eu tenho que emagrecer. Então, a questão não é só emagrecimento, vai muito além, né, Lê? Muito além. A gente tem a questão de energia mesmo, né? Por exemplo, você às vezes não está rendendo. Então, você está faltando alguma coisa. Então, você pode procurar uma nutricionista para isso, né? E a nutrição, ela auxilia tratamentos de doenças, né? Então, não é só. Então, assim, graças a Deus, já faz um tempo mesmo que essa visão está bem definido mesmo, que não é só emagrecer, não, né? Ou ganhar peso, não. Tem outros fatores também, né? E assim, normalmente as pessoas, ela não... um exemplo prático, né? A gente até batendo não era nem consulta, né? Mas eu peguei o resultado lá daquela deficiência de B12 e você falou, Ale, suplementa. E foi assim, 2 dias eu era outra pessoa. É isso mesmo. É uma deficiência de vitaminas, né? Então, uma deficiência de vitaminas, ela pode trazer aí um prejuízo muito grande para o organismo dia a dia, né? A falta de vitamina B12 mesmo, você tem um cansaço, aquela sonolência.
fadiga muscular, ela está muito relacionada à parte cognitiva, a vitamina B12, e a muscular também, né? Sim. Então, é um exame Um simples, detalhe, né? um detalhe, isso mesmo. Um detalhe. E Olê, e você acha que a alimentação, ela é capaz de suprir tudo? Depende, né? Porque a alimentação, ela traz todos os nutrientes que você precisa. Então, vamos lá. O indivíduo, ele precisa aí consumir, de acordo do dia, 3.000 calorias. Vamos supor que é 3.000 calorias. E esse indivíduo, ele tem a taxa metabólica basal dele, né? Que essa taxa metabólica basal é que o corpo precisa, né? Que vai para o sistema neurológico, sistema muscular, né? E essa energia ele tem que dar. Só que aí ele faz um exercício físico, ou até mesmo a profissão dele atuante, né? Então, vamos supor que é uma profissão braçal, ele gasta muita energia, às vezes muito mais do que um praticante de esporte, dentro de uma academia por causa do trabalho dele, né? Força braçal gasta bastante. Então, você tem que suprir. E se esse indivíduo não consegue alcançar tudo na alimentação, a gente acaba suplementando. Legal, Né? legal. Se você fosse orientar alguém o que não comer, o que tirar do seu cardápio, o que você daria assim como sugestão a essa pessoa? A gente falaria muito hoje nos alimentos industrializados, os processados, que tem gorduras saturadas, gordura trans, o excesso do açúcar refinado, porque esses alimentos, né, em excesso, eles vão acabar aí desencadeando algumas patologias, como diabetes, obesidade, aonde elas inflamam o organismo, sim. Isso tá o que é Sim, salgadinhos, a gordura trans, normalmente, a gordura trans é dos croque-croque, né? Salgadinho, tudo que faz barulho. bolachinha, né? E as gorduras saturadas de origem animal, né? São as gorduras saturadas que têm um grande teor de gordura. E esse grande teor de gordura, ele pode acumular dentro do nosso organismo. Você pode aumentar o colesterol. E esse colesterol pode formar plaquinhas, né? Aonde dificulta a circulação. Então, ele é uma inflamação silenciosa. A pessoa vai lá, faz um exame, subiu um pouquinho o colesterol. Aí não mexe na alimentação. Aí vai lá, ela é silenciosa. A hora que quando você vai ver, o teor tá bem alto, aí problemas pro corpo. Ele Até sofre. A gente até conversando aqui antes de começar a gravar, né? Fora do ar aqui, né, Ale? Você até fez uma analogia legal, né? De determinados alimentos, né? Por exemplo, o açúcar, né? Açúcar refinado. Não é o problema de comer, né? Você Sim, até fez essa analogia, né? Como que desencadeia, né? sim, porque o açúcar, na realidade, você vai estar consumindo em excesso, o que que você faz? Você aumenta aí o açúcar no sangue, trazendo aí uma diabetes, e essa é uma doença, diabetes tipo 2, adquirida de acordo com o excesso de açúcar, onde essa doença, sim, é inflamatória para você. Então, por quê? Porque veio de uma má alimentação. O alimento também gorduroso, né? Também o colesterol, que dá problemas cardiovasculares também. Então, assim, não é um alimento específico, ele não é. É o excesso dele que vai acumulando no corpo que você vai trazendo, né? Vai, vai ganhando peso e a gordura, a obesidade, ela é um processo inflamatório. A pessoa que está acima do peso, ela tem obesidade, ela tá com processo inflamatório. O corpo dela está defendendo aí obesidade, né? Muita gente se engana em falar que da obesidade vem outras doenças. Não, a obesidade é uma doença. Ela tem um CID, tem que ser tratada. Olê, e quem são. Qual o perfil das pessoas que te procuram, por exemplo? Tem É, assim, você consegue. É muito variado? Ou tem um assim, é muito variado, porque na realidade, como eu fiz pós no esporte e clínica, então tem assim um leque muito grande. Então, atualmente a minha especialidade mais é no jovem adulto para o idoso, né? Então vem o pessoal do Eu, esporte que por eu tava, exemplo. o jovem adulto, Já passou. Calma, gente. que vem me Jovem procurar. adulto, Jovem né? adulto. O jovem adulto. O praticante de esporte vem me procurar, o atleta vem me procurar, uma gestante vem me procurar. Como são anos de carreira, então eu tenho hábitos assim de ter muito no meu consultório, vem um paciente, depois ficou gestante, vem me procurar, aí depois teve filho, vem me procurar. Então, assim, mas a patologias, obesidade, diabetes, aí eu domino, aí eu forte também, mas sempre no jovem adulto para o idoso, né? Legal. Essa aí. A parte infantil,
cuido, mas não sou especialista. A nutrição, ela pode ajudar no controle da ansiedade? Sim, pode sim. Os alimentos, né? Porque hoje, quando a gente fala sobre ansiedade, é bem complexo isso, né? A gente tem o exercício físico aliado maravilhoso, né? Mas a gente tem os alimentos que têm triptofano. Os alimentos que têm triptofano, ele converte em serotonina. Né? A serotonina é um neurotransmissor, né? Que ele diminui essa ansiedade. E a gente tem alguns alimentos que têm essa quantidade de triptofano que ajuda na ansiedade. Dá uma dica. Qual alimento bom? Sim. A gente tem Eu não tô ansioso. Bom, a gente tem aí que tem triptofano em grandes quantidades. Nós temos o feijão, a ervilha, grão de bico, temos a banana, temos o cacau, temos a aveia. Então, dá para a gente colocar pelo menos 1.000 miligramas por dia via alimento de triptofano. Isso ajuda bastante. Cacau, viu, Rafa? Não é o chocolate. É o né? cacau. É uma barra de suflé. Sim, é o cacau de 70%. Né? 70% ele consegue. Ele tem triptofano e é muito bom. Excelente. Bacana. Que top. Mas sempre lembrando que tem quantidades, viu? A gente fala da banana, a banana tem triptofano, mas ela tem 17. Uma concha de feijão tem 400 miligramas. Então, por isso que não é tudo que fala banana é bom, tudo. Então, peraí, vamos ver as quantidades que tem também. Porque os alimentos, eles têm as calorias dele, tem as vitaminas, tem os fitoquímicos, tem os flavonoides, tem muita coisa boa nos alimentos, né? Legal. Olê, e você, aquele alimento assim que na sua, claro, assim, que você passa por toda uma triagem ali com a pessoa, né? Enfim, você dá uma consulta, mas aquele alimento que você fala assim, se eu puder, eu não tiro de prescrição nenhuma. Qual é? Tem os seus queridinhos? Tem, né? São os nossos legumes, as folhagens, as frutas, justamente por isso, né? Porque as frutas, legumes e folhagens, elas são riquíssimas em flavonoides, né? Elas são riquíssimas em fitoquímicos que ajudam, né? Mas, assim, elas são ricas em vitaminas e minerais, mas nosso corpo, tudo depende, tudo faz um conjunto, né? A gente precisa dos carboidratos, a gente precisa das proteínas, a gente precisa dos lipídios, a gente precisa das vitaminas, minerais, fibra e água. Não tem como fugir desses 6. Sim. Você tem que ter. Né? É a mesma coisa, eu falo com meus pacientes assim, né? Você pega uma construção, bloco, né? E o que segura um bloco no outro? Não é cimento? Cimento. Então, eu falo que as vitaminas e minerais é mais ou menos isso. Elas vão colando, os carboidratos, macronutrientes, né? Que é uma construção, nosso corpo é uma construção. Então, vai colando aí. Então, por isso que é muito importante. Então, falar de um alimento assim que não dá para tirar, é todos eles um pouquinho de tudo, né? Com equilíbrio, né? Tudo. A nutrição não pode ser escravidão. Olha que top isso aí. A nutrição não pode ser escravidão. O que está acontecendo muito, a nutrição você está sendo escravo da nutrição. Não. A nutrição é equilíbrio. Sim. A nutrição é prazerosa, o alimento é gostoso. Você tem que respeitar a cultura. Você Legal tem que isso, respeitar hein? a parte Muito bom. social. Você tem que respeitar. Você não pode, não vou numa festa porque vai ter comida. Normalmente eu tô tendo muito isso. Não vou na festa com meu marido porque eu não posso comer. Não é assim. Nutrição não pode ser escravidão, é equilíbrio, tem que ensinar. Ganha o shape e perde a parte social. Totalmente. Aí você aumenta quem? Níveis de ansiedade. Aí volta para aquele caso da ansiedade. É isso mesmo. E antigamente você via, não sei, eu tenho essa impressão que a nutrição era muito assim. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Hoje você fala assim, Núcio, eu posso uma colher de doce de leite? Né? Você fala, você já vê alguns liberando. Isso tem a ver com o que você está falando. Tem, é isso mesmo. Porque se você dá comida de verdade, primeiro que nutrição é comida de verdade, né? Dá comida de verdade, você coloca tudo em equilíbrio lá durante a semana. Você colocou tudo, os legumes, folhagem, vitamina, tá tudo em equilíbrio. Você acha que uma colherzinha de doce de leite vai fazer mal para esse paciente? Ele não pode comer o pote, né? Pegar uma colher de não. arroz, assim. Ela Aí- falou que eu podia comer uma colher. Aí não, né?
Porque a partir do momento que você ensina o paciente a comer direitinho, quando ele vai comer alguma coisa forte, ele passa mal. Pode observar. Dá uma má digestão, É verdade. sabe? Come demais. Mas por quê? Porque ele tá se regrando, né? Total isso daí. Tem algumas comidas que, assim, me pega muito. Mas você vai desenvolvendo, assim, a nutrição por um tempo na sua vida, e às vezes você tá mais com o olho ali, você fala, nossa, essa comida não. Você quer comer bem, não, comer mais. E você até come, mas você fala, meu, Não passei. consegue. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem receptores, né? Então a comida chegou lá e mandou informação pro cérebro. Ó, chega. Ó, mesma coisa, tá numa mesa comendo. Tá um banquete lá, a gente tá conversando. E tem aqui uma batatinha, tudo. Você pode perceber que você fica beliscando. Sim. Agora, eu dou um exemplo da pipoca. Eu gosto da pipoca. Você vai no cinema com aquele pacote de pipoca, assistindo o filme. Você come o pacote todo. Agora eu quero ver você e a pipoca só. Só você e a pipoca. Come tudo? Não come. Então você tem que prestar atenção no que está comendo. Aí o corpo vai falar, chega, chega. Agora, se você está comendo uma coisa que você gosta, conversando, batendo papo, você está comendo e nem percebe, mas o corpo já deu sinal que está satisfeito. Muito bom, muito bom. Eu quero entrar um pouquinho falando um pouco sobre alguns suplementos, e tem a queridinha de todos, que é a creatina, né? Fala um pouquinho sobre o benefício dela, porque já houve muito tabu sobre a creatina e hoje, assim, tem crianças que tomam, o Sim. idoso toma, Sim. né? Fala um pouquinho dela. A creatina, alguns anos atrás, nossa, ela era proibida, da insuficiência renal, não podia colocar, e os estudos estavam mostrando ao contrário já, né? Então, hoje, a creatina, o que é a creatina? A creatina é um derivado de um aminoácido. E qual que é a função dela? A função dela é transportar energia. Então, se ela transporta energia, então o nosso corpo, músculo, precisa de energia, certo? Que está lá fazendo atividade física. Ok. Mas o coração também é um músculo. Olha aí. Então, hoje a gente sabe a função da creatina também, não para poder, os cardiopatas, problema cardiovascular, aí ajuda. Ai, A que gente legal, hein? a gente sabe. Por quê? Vamos pensar, energia. Só o músculo gasta energia? E neurônio? Neurônio também gasta energia. Sim. E muita. Então, por que também fala sobre a memória? Por causa do neurônio. Fica lá fazendo, ele precisa também de ATP. Tudo no nosso corpo que precisa de ATP, precisa da creatina. Então, se precisa da creatina, hoje a gente pode produzir creatina no nosso organismo, mas dá trabalho para o nosso organismo produzir creatina, né? A gente há mais ou menos 1 grama. Mas depois você pode suplementar creatina e via alimento é a carne. Oh, É de glória. origem animal. Tá vendo? Origem animal, né? Tudo de origem animal tem bom. creatina, né? Então, assim, e a creatina, hoje a gente sabe que ela, na contração muscular, ela ajuda lá na bomba, sódio, potássio, tá lá que eu preciso, que é contração muscular. Eu preciso de creatina ali na contração muscular. Então, por isso que ela é bem-vinda, totalmente bem-vinda, e ela não faz insuficiência renal, ela não causa isso. A creatinina, ela é um marcador que fala Sim. como que tá aí a creatina, né? Então, hoje o que a gente tem que os estudos ainda não mostram pra gente ainda o quanto. Então, você coloca uma mais ou menos 5 gramas e depende também o peso do paciente também, será? Ele pode fazer uma supersaturação também, que os estudos já mostram isso positivo também, né? Estudo mostram creatina junto com carboidrato, resultado melhor, estudo mostrando isso, porque carboidrato fornece ATP e ela é um transportador de energia. Em patologia, a gente tem o diabético. O estudo está mostrando aí por causa do GLUT4. Então, o GLUT4 pega a glicose, poupando a insulina. A gente tem a parte da sarcopenia. Os idosos não têm tanta produção. Então, na minha opinião, todos assim acima de 45, 50 anos consomem creatina. O jovem, por causa da memória. Então, tem aí, o leque está bem grande aí Que bacana. na creatina. bom. E é mito ou verdade a questão da creatina ter queda de cabelo? Olha,
Por enquanto, particularmente, eu não vi nada assim, comprovação científica Uhum. falando de queda de cabelo. Uns falam que sim, uns falam que não. Então, Viu, Rafa? Pode tomar. Que não eu, revela, eu não. particularmente, eu vou ficar na defensiva, porque ainda nada assim, porque a gente tem que, os estudos vão saindo, meta-análises vão saindo e vão trazendo comprovação para a gente usar com segurança, né? Legal. É possível fazer uma dieta com uma alimentação mais básica? Sim, é possível. Como é possível, sim. Por quê? A gente tem, vamos falar assim, é, categoria A, B e C. Então, você acaba conhecendo o seu paciente. Você sabe se o paciente ele pode comprar, se ele gosta. Porque como diz assim, eu gosto muito de trabalhar com dieta individualizada, né? Se eu vejo que o meu paciente ele gosta e tem condições de comprar, eu vou buscar os alimentos que tem mais barato. Você consegue tomar leite. Leite é a maior fonte de cálcio, né? E a gente tem aí as pessoas que estão intolerantes. Se fez o exame, se realmente a gente faz a retirada. Se não, a gente coloca os alimentos. Mas tem condições, sim. Eu indico, né? Você pode ir numa horta comunitária, frutas da época, né? As frutas da época são mais em contas. Você não precisa, sabe, folhagens. Você pode fazer uma horta em casa. Então, dá para fazer Não uma tem só, de dieta. repente, aquele orgânico, né? Vamos pro orgânico, que é um pouco mais caro, aquelas Que é frutas melhor e orgânicas, que é tal. melhor e tal. Não, 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 não. não é, não necessariamente, Não né? necessariamente, mas para quem vai, porque quem vai para a linha do orgânico, realmente, né? Normalmente, quem vai para o orgânico, ou é para uma metodologia, estilo de vida, ou porque tem uma patologia envolvida e é uma estratégia a gente colocar os orgânicos também. Tem que fazer os estudos, obviamente, né? Enfim, os exames, né? Isso. E o nosso amigo ovo, né? É. Se bem que não dá hoje, não dá pra falar que o ovo é barato, mas assim, principalmente quem entra numa questão já fazendo parte dele. Mas é um alimento acessível, vamos É um falar alimento assim. acessível, ele tem proteína, ele tem colina, né? Colina ajuda aí a parte da ansiedade. Olha Tá só. na gema. E a proteína tá na clara, né? Muito bom. Então, assim, e o ovo, uma coisa, o ovo B12 não tem, né? É uma das que a gente fala para meus pacientes bariátricos, que eu cuido dos bariátricos, né? Os bariátricos têm uma deficiência muito grande de B12. O ovo não é um alimento rico assim, em vitamina B12. Uhum. A gente tem aí frango, carne vermelha, castanha, Sim. a gente tem, né? Sim. Você falou em bariátrico, eu queria te perguntar. Um paciente, uma pessoa que te procura com sobrepeso, né? Mas vou mudar. Não é uma pessoa, vamos falar, imagine alguém que não está procurando um Nutri. Está nos ouvindo aqui, se fosse para você falar assim, olha, começa por aqui. Muda, o que que você pediria essa pessoa para mudar, sabe? Então, primeiro, uma pessoa que está acima do peso ou uma pessoa Ou com obesa? obesidade, né? Porque o que que a gente considera obesidade hoje? Hoje, obesidade tem que estar no índice de massa corpórea acima de 39, já é obesidade mórbida. A gente tem até 24,99, que é normal, acima já é sobrepeso, né? Tá. Então, a gente vai isso pelo IMC. Então, a gente tem uma classificatória de classificar uma pessoa obeso, sobrepeso. Então, se é um paciente obeso, a gente tem que conversar bastante com ele, porque a obesidade não veio do nada, né? A gente pode ter fator genético, patológico. Então, assim, a gente pede outros profissionais, um psicólogo para ajudar também. Então, assim, são outros profissionais também que a gente vai estar aí ajudando esse paciente. Mas reeducação alimentar, a gente tem que falar também muito no sono, viu? O sono é uma coisa que ele é reparação, precisa se dormir direito. A gente tem pacientes que não conseguem dormir direito, então ele não consegue perder peso por causa do sono. Então a gente tem que ajustar tudo, a gente tem que modular tudo, tem que ouvir o paciente, então tem que fazer uma boa anamnese, conhecer ele e vai fazendo. Então, uma obesidade não é apenas tirar calorias, é muito mais além disso. Olha Aí, só. você sabe, vamos colocar aí, fazer exercício físico, dormir bem. Esse tripézinho aí é antigo, viu? Mas ele Funciona. É que, funciona. na verdade, a gente quer sempre uma fórmula mágica, né? E a gente quer olhar instantâneo, né? um instantâneo. E tem que olhar a pessoa por
por inteiro, Por né, um Lê? inteiro, por inteiro. Não dá hoje, pra gente que nós somos nutricionistas na área da área da saúde, a gente quer gerar a saúde, né? Então, a gente precisa ter um carinho com o paciente, Legal. sabe? A gente não pode colocar, se eu vou fazer uma dieta para emagrecer 10 quilos em um mês, a gente não pode fazer isso. Entendeu? A gente tem que conhecer o metabolismo do paciente. A gente tem paciente que emagrece, ó. Eu tenho paciente que até sai da bariátrica, começa a passar comigo, emagrece tanto que acaba desistindo. Ah, que Outros legal. não. Mas você tem que dar uma atenção especial para eles, né? Legal. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. A gente fez uma enquete no Instagram, né? Você que está acompanhando a gente. Lançamos uma caixinha de perguntas Sim. antes da gente fazer esse episódio. E tivemos algumas perguntas aí. E a gente vai ter uma participação especial hoje aqui no estúdio, fazendo as perguntas para a Helenice responder. A voz. A voz. Solta a voz. Cadê a voz aí? Helenice, o povo quer saber. Muito açúcar faz mal? O excesso do açúcar, ele aumenta a glicemia no sangue, ele traz aquela sonolência. Pode ver, muito açúcar, fica assim, raciocínio, então assim, provocando uma diabetes. Então, muito açúcar faz mal, sim. Eu até aproveitando a pergunta aqui, a pergunta, né? Você vai num supermercado hoje, você vê, tem açúcar de tudo quanto é tipo lá. Qual que é o melhor ou não tem É o isso? tal do Não, demerara, gente. É o demerara, é o orgânico, refinado, Não cristal, tem. cristal. Açúcar são açúcar, né? O demerara tem algumas vitamininhas lá, mas é pouco, mais os açúcar. Mas tudo em excesso. Então, procurar usar os açúcar do própria fruta mesmo, né? Que é benéfico para o organismo. O excesso de açúcar faz mal. Legal. Até um depoimento, até comentei aqui já em alguns episódios, né? Em 2022 eu retomei, tive alguns problemas de saúde, eu retomei o esporte e cortei o açúcar por 40 dias. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Isso. Hoje em dia eu não tomo mais café com açúcar. Porque pensa bem. Muito doce, Muito né? doce. A pessoa toma, tem gente que toma aí 1 litro de café por dia. Então, imagina. Misericórdia. Aí, com açúcar, o quanto de açúcar. O refrigerante, que tem um açúcar Sim, enorme. nossa. Então, faz muito mal para o corpo mesmo. Mas você pode ver que os outros alimentos têm um açúcar, mas em quantidades bem menores, né? Sim, legal. Olê, antes, tem bastante perguntas aqui ainda, né? Tem mais uma Tem da mais Rosa, uma lá, tem mais uma do- lá, mas duas, né? Mas eu queria, assim, a gente tem falado muito aqui para as pessoas que estão iniciando, buscando uma atividade física, né? E qual o alimento que você dá como sugestão para essa pessoa que quer fazer um alimento antes de sair, né? A gente fala, antigamente a gente tinha muito mito. Não vai treinar com a barriga cheia. Hoje a nutrição tem falado, não, é o contrário, você tem que estar alimentado para fazer. Para a pessoa que está nos vendo aqui, que alimento que você fala assim, ó, come isso daqui, pode te ajudar, uma comidinha leve, mas que vai te garantir aí 30 minutos de uma energia legal, alguma coisa assim. Por exemplo, você pode colocar aí uma banana com granola e mel, né? Uns 20, 30 minutos antes da atividade física. Você pode estar consumindo aí uma batata doce com 2 claras de ovos. Tudo depende do que o paciente também gosta, né? E também ver se não vai pesar, se é um paciente que ele não. Ele tem que ser uma coisa que ele goste, que dá energia para ele. Então, e essa energia tem que ser rápida. Então, não pode comer em cima, comeu agora já vai fazer exercício físico, ele pode ter uma má digestão e não ter essa energia bem aproveitada. Mas tem a banana com canela, que a gente pode colocar com melzinho, dá pra gente colocar um iogurte com granola. Tem, assim, uns alimentos rapidinho, 20, 25 minutos, você Top. tá bem aí. Antes de começar, você falou que você gosta muito de lidar com o paciente, né? No tete a tete, você é mais humana. sou mais. A gente vê nas suas respostas, né? Que você não tem que conhecer o paciente, Sim, tem sim. que ver o metabolismo, Sim, tem sim. que. Não é só, não, come Não. tira isso, corta aquilo. Eu acho muito Não, interessante isso. Não, porque cada paciente responde de uma maneira, né? Eu tenho um paciente que ele não gosta do sólido, gosta do líquido. Olha Então, eu só. tô falando aqui de uma banana, mas ele, não quero banana. Então vamos fazer aí vamos fazer uma vitamina para ele que é mais fácil, coloca. De repente ele não consegue atingir toda a proteína. Por que eu não posso colocar uma proteína? É ele que tem que me falar o que ele vai conseguir fazer.
Muito bom. Muito bom. Mais perguntas? A voz. Manda aí. Qual a importância da hidratação diariamente? É muito importante, né? Então, a gente tinha aí, acho que, não sei dizer se é 2 ou 3 anos, todo mundo precisava tomar 2 litros de água por dia, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Hoje não. Hoje a gente consegue um númerozinho, 35, multiplicado pelo teu peso. É essa quantidade de água que você precisa consumir por dia. Mas vamos abrir um parênteses aí, que tudo também depende como que está o ambiente que você está. Então, se é um praticante de atividade física, a gente não pode colocar o 35, ele está perdendo água, né? E na época da sudorose, está perdendo bastante minerais, então a gente pode estar colocando um pouco a mais também, né? Mas é de acordo, porque o que tem aí 50 quilos tem que tomar 2 litros de água com 80 também. Então, não tem, né? O de 50 quilos precisa de 2 litros de água, de 80 também não. Então, multiplica-se por 35, dá a quantidade certinha de água. Abrindo um parênteses para quem faz atividade física, a gente coloca um pouco mais. Um pouco mais. Eu fiz a conta rápida aqui, no meu caso é 3,5 litros. Mas é como eu pratico esporte, tem que ser um pouquinho mais que isso. Um pouquinho mais, que você perde, né? Você transpira bastante, então, e é água, né? Mas para quem faz atividade física, transpira bastante, a gente também tem que repor, tá? Pra gente tomar uma água de coco, para poder repor os minerais que são perdidos, né? Muito bom. Legal. Muito bacana. É assustadora. E depende. E outra coisa, a água, ela deve ser tomada fracionada, né? Ela fraciona, você tem que fracionar a água. Você tem que pôr 3 litros, então você coloca aí 1 litro na parte da manhã, 1 litro à tarde. Outras pessoas não gostam de se hidratar à noite por causa, né, que atrapalha, Que vai que dormir, dormir, tal. sono, atrapalha o sono. Mas o ideal é fracionar a água. Né? Lê, você acredita que eu estava vendo um dado, não lembro se era 45 ou 65% de pessoas que dão entrada em PS, pronto-socorro, o problema é desidratação. Desidratação, o que a gente tem? A gente tem dor de cabeça por falta de água. Gente, a água, ela está relacionada com o nosso metabolismo, funções, dor de cabeça, idoso, né? Idoso não gosta de tomar água. Então, eles vivem desidratados por causa da água. Então, água é muito importante. Não pode faltar água. E a água, você também não pode deixar a sede vir. Porque se você estiver com sede, é porque já está faltando. Nossa. É tomar água sem ter sede. Olha aí. Que bacana. Que dica valiosa é essa. E é assustador, porque o relógio, o Garmin, por exemplo, ele mostra uma quantidade estimada de perda de líquido ali. E tem atividades que, assim, você fala, meu, não é possível que eu perdi tudo isso de líquido. É isso. Bom, meu filho corre, né? E ele correu no sábado, ele perdeu 2 quilos de desidratação de água. Então, tem modalidades que você desidrata muito, não Sim. tem como. E no caso ele corre de kart, né? de kart. Não é O corrida. treino de sábado Não, foi... de kart. foi- Você vê. Precisa. E dirigindo, né? Uma prova. Muito, perde 2 Você vê. quilos. E dependendo da modalidade que você tá, você tem algumas modalidades esportivas que você não pode perder esse peso. Que se você perde esse peso, você muda de categoria. É verdade. É. Lutadores aí. O boxe, É isso. por exemplo, né? É isso mesmo. Nossa. Você perde aí você vai ter que lutar com outros mais fortes, então você acaba sendo prejudicado. Verdade. Tem mais perguntas? Qual a pergunta? Diga. Denise, Oi. a minha pergunta é assim. Você falou de jovens adultos, né? Que dica você dá para esse jovem adulto que quer mudar a alimentação, mas não come fruta, não come verdura, legumes, né? E precisa, tá pensando em mudar a sua alimentação. Eu gosto de trabalhar com individualismo, porque ali eu vou estar mostrando para ele o que ele eu tenho que resgatar ele, conscientizar ele, o que ele está perdendo do corpo dele. Né? Então, na realidade, o que eu consigo é trazê-lo, né? Como a gente já conhece o paciente, o que ele faz? Você quer melhorar? Quer melhorar seu desempenho? Então, você tem que buscar e mostrar que faz bem. Né? Hoje, como não é minha especialidade de criança, mas eu atendo algumas e eu mostro, e elas têm essa aceitação.
E é normal mesmo, o jovem adulto, ter mesmo o paladar infantil, mas aí você começa a mostrar o benefício. E assim, você vai devagar também, né? E você começa a brincar com os alimentos, né? Se você gosta, talvez você não goste dele in natura, mas você gosta num suco. De repente você gosta dele numa salada. Aí você tem que brincar no gourmet para ele poder aceitar esses alimentos. Mas uma coisa que é fato, você sempre pede, eu sempre peço um período e falo para anotar. Eu gosto muito dos registros alimentares dos meus pacientes. Eu peço registros alimentares e coloco a observação. O que você sentiu tudo? Aí eu começo a conversar muito com ele, viu? Você melhorou nisso. Poxa, eu melhorei no sono. Melhorei nisso. Então, será o porquê que você melhorou? Que você começou a mudar. Então, que você começa a ver resultado. Aí você faz. E é muito, muito bom, né? Assim, é impressionante, né? Você me deu uma dica de ouro lá em dezembro, né? Na questão antes da prova, que eu vinha tendo muitas câimbras, assim, eu estava até preocupado, né? Falou, Lê, você precisa comer, come, você não tá comendo. É. E assim, comer certo, claro, né? Isso. Você me deu algumas dicas e tal. Não é pizza todo dia. Não é pizza todo dia, lógico, né? Não, e muito pelo contrário, assim, era o excesso da restrição Sim. que estava gerando isso, né? Isso. A caloria gasta pelo esporte Pelo praticado. esporte, bom, você precisa consumir 4.000 calorias. E você tá gastando, você tá precisando de 4.000. Você gasta aí numa corrida. Quanto você gasta numa corrida que você faz? 800, depende. 900? Que você faz uma por aí. média. Aí você junta com sua taxa metabólica basal, vamos supor que dá 3.000. Você tá comendo 1.500. E aí? Sábado teve um Eu gasto ia falar agora calórico no sábado, né? Você eu postou acho que lá. deu, acho que 4.200, se não me engano. até, Eu vi lá. até 11 horas da noite, vai, ou seja, quase 4.500 calorias. Você tem que dar. Você não tem reserva energética. Diferente quando a gente está falando de um paciente que quer perder peso. A gente vê tudo que precisa, mas a gente também faz aquele desequilíbrio. A gente deixa o corpo buscar na reserva para poder perder peso. Mas quando você não tem reserva, você precisa de combustível. E quem vai dar esse combustível são os alimentos. E se não conseguir comer, a gente suplementa. Nós falamos da creatina, que ela está aí, mas não é só creatina. A gente tem um bom pré-treino. A gente tem o whey protein de boa qualidade. Legal, vou te perguntar isso também. Entendeu? Então, quando a gente fala em suplementação esportiva, primeiro a gente vê, o suplemento já fala tudo, né? Ele vai suplementar. Ele vai suplementar o que a alimentação não está conseguindo alcançar. Não que ela está errada, é que você não está conseguindo alcançar, então você acaba suplementando. Mas também suplementação sem uma alimentação adequada também não vai funcionar. Né? A base é nutrição. É comida, aí você vai suplementando. O ômega 3 seria um suplemento também? Sim, o ômega 3 é um suplemento, né? Ele tem EPA e DHA. Então, o DHA, nós estamos falando da memória, ele é um anti-inflamatório natural. Mas o ômega 3, a gente não pode estar contando com ele assim. Ele é bem-vindo no mundo esportivo, não tenha nem dúvida disso. Mas a gente tem os outros suplementos para gasto energético. Sim. Mas o ômega 3 é um suplemento nutricional. Como o magnésio também é um suplemento. A gente tem os minerais que a gente pode suplementar. E falando do magnésio, a gente sabe que quem toma creatina, se a gente tem um magnésio bom, é melhor. Legal, tô tomando. A gente tem escutado muito sobre benefícios e malefícios da proteína e do carboidrato. Então, excesso da proteína também não pode não ser bom, né? E a falta dela também. Sim. Como do carboidrato, o excesso do carboidrato ou a falta dele, no caso. Fala um pouco pra gente. Tudo tem que ser calculado, né? Na realidade, o que você precisa, vamos supor, se você precisa de 4.000 calorias, a gente coloca lá. Você precisa de tanto de gramas de proteína, tanto de carboidrato, tem que estar. Então, nenhum nem outro, tudo é conjunto. Né? Então, às vezes, você quer fazer, eu quero consumir mais proteína, mas será que você precisa? Então, hoje a gente tem umas referências diferentes para quem faz atividade física e para quem não faz atividade física. Essa é a questão, a referência. A gente tem as referências. Até mesmo referência de exames médicos também, para quem faz atividade física também é diferente. As referências, né? Pois é. Muito legal. Mais uma? Mais uma pergunta surgiu? Manda. Como saber se eu estou ou não em déficit calórico? Bom, primeiro, recordatório, né?
Recordatório alimentar. Com recordatório alimentar, você consegue calcular quanto tem de caloria e você consegue. Primeiro, você tem que saber qual que é a sua taxa metabólica basal. Tem uma forma, a gente descobre qual que é a taxa metabólica basal. Aí, a gente começa a fazer contas, né? Quanto você gasta? Foi fazer 5 km, quando você gastou 4.000. Então, a gente faz. Se você está consumindo mais energia e comendo menos, está com déficit calórico. Entendeu? Esse recordatório é É o que você está comendo. Então, você vai fazer no almoço. pega de deu um o quê? período ali De um passado período, que você comeu. quanto deu de arroz, você faz a conta. Então, eu consumi 2.000 calorias. Só que eu estou gastando 4.000, você está com déficit calórico. Você está gastando mais e consumindo menos. Se é uma para perda de peso, a gente realmente dá esse déficit calórico mesmo, porque a pessoa tem reserva energética. Mas para um praticante de atividade física, ele precisa ter tudo. Senão, ele não vai ter um bom rendimento. Está faltando energia para ele. O corpo dele está trabalhando na reserva, está cansando. Pois é. Legal. A sua paixão pela nutrição se deu por conta do esporte? Olha, no meu último ano de faculdade, eu já estava fazendo um curso de esporte, né? Então, nem me formei, já fui fazer curso de esporte. E depois eu fui fazer a pós. Então, eu peguei uma paixão muito grande pro esporte. É que o esporte que cria está muito ligado, né? Os dois, está muito ligado. Então, assim, você pega um esportista que é diabético. Nossa. Ele está correndo, ele é um diabético. Pensa bem, você tem que dar um carboidrato para um diabético. Olha só. Peraí, será que é o carboidrato, a fonte de energia dele? Não. Aí já mudou o negócio. Uau. Aí eu vou buscar na gordura. Uhum. Eu tenho que insulina. Eu pego um paciente, sabe, que tem alguma patologia envolvida e é um atleta, porque todos podem ser atleta. Uhum. Então você tem que aprender. Então tá muito ligado também. Isso é Clínico. importante, hein? Todos podem ser atletas, né? Todos podem. Apesar que a gente sempre fala, né, que hoje no mundo do esporte, assim, o esporte que te escolhe, não você que escolhe o esporte mais, né? A genética, né? Você pode chegar lá, isso não tenha nem dúvida. Mas quando você pega uma pessoa que tem hoje a gente já tem, né, os exames genéticos de fenótipo que você vê, você tem, o seu corpo dá mais para natação, hoje a gente já consegue ver aí. Então aí se você tem uma genética para um basquete, a genética te ajudou muito aí, né? Nossa. Muito bom. Muito bom. Você falou da gordurinha, a gordurinha da picanha é bom? Ah, não, a gordura picanha é gordura saturada, né? Mas que é boa, né? É inegável, gente. Ela assim, ó, a faquinha. Meu Deus. Mas as pessoas compensam, né? A pessoa rala, dieta, tal. Aí você fala assim, agora eu vou pro churrasco. Aí solta o freio de mão e deixa o carro descer na ladeira. É que é aquilo, né? Que nutrição não pode ser escravidão. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, você tá o social lá. Então, assim, mas é aquilo, você pode passar. É vilã, né? Então, aquele controle, exame médico, tudo, como tá o colesterol, tudo. Mas é gordura saturada, né? Mas o fato, assim, verdade, você começa a ser regrado, o seu corpo grita na hora quando É você isso sai mesmo. fora. Exatamente. É É isso muito mesmo. nítido Já isso. mudou a mentalidade, né? Você já mudou e o corpo sente, você É isso percebe, né? Até você falando do sono, e uma das coisas que pega pra mim, porque a minha vida toda eu sempre dormi pouco. Só que hoje, pra mim tá pegando. Então, quando eu durmo menos, o meu treino não é igual. Entendeu? Então, assim, com 50 agora, vou fazer. Já eu tenho mais necessidade do sono. Na verdade, necessidade a gente sempre tem. Eu sinto mais agora a falta dele do que com 20. É isso mesmo. E o sono tem que ser reparador, né? É a qualidade do sono. Né? E é interessante que a gente também precisa fazer a higiene do sono. Né? Qual que é a higiene do sono? Você começa assim por volta de 7, 8 horas da noite, você já começa a desligar o que deixa você acelerado. Né? Olha só. Celular, televisão, até mesmo um filme. Às vezes você quer assistir um filme para relaxar, mas tá interessante, você quer saber o final. Tá lendo um livro. Você começa a querer saber o livro. Então, o que você está fazendo? Você não está relaxando. Né? Então, a higiene, o escuro, né, para produzir melatonina. Então, assim, começa com a higiene do sono. Aí você vai... Porque o sono são 5 fases que a gente tem, né? Então, você vai desligando. Aí, depois, a fase REM é a fase mais que você consegue recuperar o corpo, né? Que é o sono reparador, que você não lembra de nada, né? É bem interessante. Morreu e ressuscitou, né? Mas os sonos, uma noite, você pode perceber o seu rendimento, a ansiedade, tudo. É importante. Se tá com dificuldade, começa a trazer algumas coisinhas. São
alguns chás, né? Para poder abaixar. A gente tem chá de melissa, chá de camomila, chá de mulungu, entendeu? Isso tudo ajuda no sono. As plantinhas, as ervas. Muito bom. Então, em paralelo à sua profissão, né, assim, qual a sua visão sobre o cuidado do corpo? Eu sei que você já lida direto com isso, mas assim, eu quero trazer um pouquinho aquele seu paciente que consegue aliar a nutrição com atividade física. Você percebe uma revolução muito nessa pessoa? Sim, percebo. E na realidade foi minha tese de pós, né? Ah, Bacana. Minha tese de pós, eu fiz um grupo, começou um grupo pequeno, mas no final eu peguei 3 grupos, né? Grupos que eram obesos, que tinha patologia envolvida, aí eu fiz exercício físico versus nutrição, e só exercício físico, né? Não tem como. Foi lá em cima, exercício físico junto com nutrição. É casamento os dois. que beleza. Sem divórcio. Sem divórcio. Boa. Casamento sem divórcio, tá vendo aí? Fica a dica. E que legal, né, Rafa? Muito bom, muito bacana. Muito bem. Nós temos as perguntas que a gente já fez para todos os nossos entrevistados. São 2 perguntas finais, né? Que a gente costuma encerrar o podcast. O que que a Helenice de hoje diria para a Helenice com 18 anos? Hoje, A faz Helenice... medicina. Faz Legal. medicina. Muito bom. Você acha que você tem aptidão para isso, né, Lê? Legal. Isso, É devido que ela comentou no início, né? Da questão humana, né? isso. Questão de pessoas. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. É, Muito bacana. ficou evidente, assim, para Helenice, assim, que o propósito dela tá muito ligado a estar com pessoas, né? Uhum. Cuidar de gente, né? Isso. Muito Eu legal. gosto, eu amo cuidar de pessoas. Muito Que- bacana. e deve ser muito prazeroso, porque o feedback que você recebe deve ser muito bom, né? Gratificante. Muito. Então Sim. a pessoa tá aqui, tá comendo, tá sentado, tá É. com a família, tá com os amigos, né? Então, eu falo que a comida está envolvida na alegria e na tristeza. Né? E por exemplo, por mais que o meu paciente está fazendo dieta, ele está fit, mas se ele receber uma visita, ele não vai fazer um filé de frango e uma salada. Não vai. Verdade. Ele sabe que é bom, mas ele pode até fazer, né? Claro. Mas ele vai querer fazer aquela mesa, entendeu? Aí você vai ver assim, por quê? Porque é amor, né? A comida está... Então, por isso que meu perfil é cuidar do meu paciente sem coletividade, né? Eu tenho colegas que trabalham com coletividade e nutrição. Mas é justamente isso. Eu resgato o que o meu paciente gosta. Não dá para tirar aquele momento da família dele que ele vai Pois na é. casa da sogra, do sogro. Uhum. Sabe? Almoço de domingo. O almoço de domingo. Então, assim, porque ele gosta. Mas que você pode modular tudo isso. E ele se sente bem. Tá? Então, a comida está ligada à tristeza, à alegria. Então, assim, tudo em volta de comida. Entendeu? Muito bom. O que que você diria para Helenice daqui 10 anos? 10 anos? Eu não penso parar de cuidar de pessoas. Já me perguntaram para mim, você não vai... Eu não consigo enxergar isso. Eu sempre consigo enxergar cuidando de pessoas. Sempre atuando na nutrição. Porque o exercício físico muda a pessoa. A alimentação muda. Você traz a autoestima dela, né? E valorizando o que ela é. E uma coisa também que eu sempre falo é viver as fases. Viver as fases, né? E vai um recadinho para as mulheres, né? Que as mulheres, ela passam uma fase muito delicada, que é a fase da menopausa, onde eu tenho me estudado bastante. Né? Então, viver essa fase, o que o corpo precisa. Porque não dá para você viver uma fase dos 50 querendo voltar à fase do 20. Não tem como. Passou, né? Então, você tem que pensar também, daqui você tem 50, como você quer daqui 30 anos? Quer continuar subindo uma escada, correndo, andando de bike? Você tem que cuidar do teu corpo para continuar tendo uma velhice saudável, né? A grande questão é você conseguir viver bem na sua fase atual. Isto. É Eu a acho maior que briga. É a maior briga. É a maior briga. Isso é difícil, você tem que trazer o paciente a essa conscientização, sabe? Viver a fase.
aceitação também, né? Também, né? E quem quiser te encontrar, quem quiser ter os seus... Passar numa consulta, ter o seu atendimento, pode te achar no Instagram. Pode achar no meu Instagram, né? Que é Helenice Neves Silva, tá lá. E no meu consultório, que eu atendo em Santo André também. Legal. Pode chamar ela lá no... Chama no No direct, direct, manda uma aí mensagem lá. bate Pode um mandar uma papinho. mensagem que a gente conversa. Muito bom. Recomendo, hein? Fera. Ó, como eu tô, meu shape. É Muito isso aí. bom. Lê, muito obrigado Nada. por Muito nossa obrigado, Helenice, pelo conversa, tempo bate-papo, Imagina. por todo o seu conhecimento, né? E uma grande honra aí poder contar com você no nosso podcast, né, Rafa? É isso aí. Obrigada a mais uma vocês. vez e- Obrigada. E é isso, gente. Nos vemos no próximo, né, Ale? Próximo. Aguardem que temos mais novidades. Já tivemos isso uma aí. hoje aqui muito bacana e a gente vai sempre procurando trazer novidades e assuntos relevantes para o cuidado do corpo, porque mais que pace, É você em movimento.